Então, o que é que acontece? Nós falamos que vamos conversar um pouco hoje a respeito da maternidade divina, o que nós católicos queremos dizer quando chamamos Maria Mãe de Deus. A primeira coisa a dizer está lá em Isaías capítulo 9, no versículo 5, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e a soberania repousa sobre seus ombros. Ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, aqui esse trecho faz parte daquela profecia de Isaías a respeito do menino que nascerá de uma virgem. Isaías diz, nesse versículo 5, que o menino será chamado Deus Forte. Então, a primeira coisa a dizer é que o menino que nasce da virgem, ele é Deus. Então, o que é que nós queremos dizer quando dizemos Maria, Mãe de Deus? É justamente o que nos revela a palavra. Não é dizer que Maria se tornou uma pessoa divina com a encarnação de Jesus. Não, ela continuou sendo humana. Porém, aquele que dela nasce é Deus, tem a natureza divina. Por isso, nós podemos afirmar e assegurar Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, que é o Verbo encarnado, que é o Filho de Deus. Por isso, dizemos Maria, Mãe de Deus. Outras passagens, como nós já citamos, lá o proto-evangelho, Gênesis 3,15, quando Deus fala que porá inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a da mulher, com o nascimento de Jesus. Nós podemos perceber também, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos de 1 a 18, quando fala da mulher, ali também é o Filho de Deus que nasce de mulher. Então, tudo isso para nós mostra claramente que Maria não é mãe apenas de Jesus quanto à sua natureza divina, porque não foi apenas quanto à sua natureza humana, porque não foi um homem simplesmente que nasceu dela, que veio ao mundo através dela, mas o Filho de Deus. Mas muitos também não acreditam que Jesus seja Deus, tenha a natureza divina. Mas a própria Sagrada Escritura, em muitos textos, ela nos testifica isso, ela nos garante isso, como Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, lá no Gênesis, quando ele vai fazer o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso mostra que não era uma única pessoa. A palavra judaica Elohim significa senhores. Então, já havia ali uma concepção de que Deus, ele é único quanto à natureza, mas existem nele três pessoas diversas, três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E é quanto à pessoa do Filho que nós podemos garantir. E o Catecismo diz a respeito, no número 211, lá a respeito da encarnação de Jesus, da sua divindade, o Catecismo ele nos garante o seguinte: o nome divino Eu Sou, ou Ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que ele merece, guarda seu amor a milhares. Êxodo 34, versículo 7. Deus revela que é rico em misericórdia, Efésios 2,4, indo até o ponto de dar seu próprio Filho, ao dar a sua vida para libertar-nos do pecado. Jesus revelará que ele mesmo traz o nome divino. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem,
então saberás que eu sou. Então, as palavras eu sou, saídas da boca de Jesus, revela para nós, garante para nós, que ele também é aquele mesmo que aparece com o Pai lá em Moisés. Porque ele usa as palavras do Pai. Assim como lá em Gênesis 34:7, Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. Lá no livro do Êxodo, eu sou. Quando Jesus usa a mesma palavra, ele mostra também que ele é. E outra passagem, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Não enquanto pessoas, que nós sabemos, o Pai é um, o Filho é outro, mas enquanto natureza divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. No número 447, mais uma vez, para fomentar essa questão de que Jesus, ele é Deus, diz o seguinte, Jesus mesmo atribuiu-se de maneira velada este título, quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, mas também de modo implícito, dirigindo-se a seus discípulos. Ao longo de toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado demonstram sua soberania divina. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, todos os seus gestos, todas as suas palavras, mostram que ele é um ser divino, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado. Por isso, mais uma vez, nós afirmamos, aquele que nasce de Maria não é um simples homem, mas é Deus. Agora vamos falar um pouco o que o catecismo nos garante a respeito da natureza de Cristo, do que significa Maria ser mãe de Deus. O número 466 diz o seguinte, a heresia nestoniana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante dela, São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico, realizado em Éfeso, em 431, confessaram que o Verbo, unido a si, em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho único de Deus, que a assumiu e a fez desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431, em 431, o Concílio de Éfeso proclamou: Maria se tornou de verdade mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Você sabe a história disso aí? Desse concílio aí? Porque uma das heresias contra a igreja é essa de que Maria não é mãe de Deus. Essa é uma das 10 heresias que se estuda teologicamente contra a igreja católica. E aí teve esse concílio
E até nesse concílio aí, havia essa dúvida dentro dos próprios membros da igreja, do concílio, se Maria era ou não mãe de Deus. E aí tem, eu esqueço o nome do santo, de Nil, acho Ele que falou aqui, São Cirilo de Alexandria. São Cirilo, exatamente. Ele, que fez essa colocação, ele também pensava dessa forma. Aí como todo mundo diz assim, por que a primeira parte, os evangélicos até diziam assim, a primeira parte da Ave Maria eu até posso aceitar porque está escrito na Bíblia. A outra parte não está. Qual é a outra parte? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Porque essa parte foi introduzida nessa... na primeira. Porque a primeira é a parte divina, de Deus, do anjo dizendo, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Isabel proclamando, exatamente, isso, exatamente. O fruto do teu ventre. Aí tá na Bíblia, todo mundo que aceita. A segunda parte que as pessoas não aceitam é o reconhecimento humano da igreja de que Maria é a mãe de Deus. Então, quando a igreja... É porque a música não está ali, querido. O rapaz não está achando, sua esposa tirou antes de você vir para o programa. Então, aí São Cirilo apresentou a proposta de acrescentar a essa oração como num ato de penitencial da igreja por ter errado, por ter colocado em dúvida a maternidade de Maria em relação ao Salvador. Aí acrescentou, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Porque foi considerado um pecado da igreja não reconhecer Maria como mãe do Salvador. Ficar achando que Maria era apenas mãe do Jesus homem, mas não era mãe do Salvador. Então, assim, numa linguagem bem popular, o que aconteceu foi isso. É por isso que a oração da Ave Maria tem a primeira parte, que é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que eu penso, está na Bíblia, isso está na Bíblia. O Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, a igreja colocou, acrescentou, como que a igreja reconhecendo o erro